mais outro limite da série limite de função quando x tende a infinito. Note, limite da raiz quadrada de 8x² mais 3 sobre a raiz quadrada de 9x² menos 7x. Observe só, eu tenho aqui a divisão de duas raízes ou de dois radicais. E note que os índices são os mesmos, né? Portanto, eu posso transformar a divisão de raízes em raiz da divisão. Nem vou entrar com a tendência aqui, porque vai dar infinito sobre infinito, que é indeterminado. Então, nem vou perder tempo. Já parto direto para a resolução. Então, eu transformei a divisão de raízes na raiz de uma divisão. E note que agora eu tenho aqui dentro dois polinômios. Um polinômio no numerador e no denominador. Claro que se eu entro com a tendência, vai dar infinito sobre infinito. E qual é a regra quando a gente tem infinito sobre infinito? Dividir pela maior potência de x. Então, eu vou dividir cada um dos termos por x ao quadrado. Para quê? Para que eu anule o x ao quadrado e estes elementos tornem-se insignificantes. Então, veja que interessante. Tenho lá o meu problema e cada um dos termos vai ficar dividido por x ao quadrado. Vamos fazer a indicação. Está aqui. Então, isto por x ao quadrado, por x ao quadrado, por x ao quadrado e por x ao quadrado. Isto pode ser feito porque eu estou fazendo, né, em cima e embaixo, no numerador e denominador de uma fração, a mesma operação. Na realidade, estou dividindo por 1. Portanto, fazendo as simplificações possíveis, né, eu tenho que cancela esse x² com esse x², resulta em 8. Aqui 3 sobre x², cancela x² com x², resulta em 9. Né? Então, este é o propósito, ou foi o propósito da coisa. Que propósito? Cancelar os elementos, né, x ao quadrado. Entrando com o valor de tendência, observe o que é que vai acontecer. Vai ficar 8, 3 sobre mais infinito, 9, 7 sobre mais infinito. Isto aqui é insignificante, porque se o denominador é muito grande, isso aqui vai a zero, isto aqui vai a zero também. Portanto, ambos indo a zero, o que é que sobra? Raiz quadrada de 8 sobre 9, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 8 sobre 3. Não se assuste. Note a quantidade de algebrismo elementar que eu faço para calcular um problema sofisticado de limite. Mas não estou usando nada além das propriedades dos radicais, simplificação de fração, fatoração, tudo que você estudou em fundamentos. Tem dúvida? Não lembra? Assista aos vídeos que nós temos lá no GEMAF, que tratam dos casos de fatoração, simplificação de frações algébricas, propriedades dos radicais. Tem tudo lá. Tudo em forma de vídeo. É só você procurar e estudar, para que você não tome susto à toa. Então está aqui o limite da raiz quadrada de 8x² mais 3 sobre a raiz quadrada de 9x² menos 7x, quando o x tende a mais infinito, tenderá a raiz quadrada de 8 terços. É isto.